Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Cooperativa Alfa de Chapecó inaugura o maior empreendimento de sua história. No quadro temático, o diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre a importância da diversificação. Pesquisa revela que a biotecnologia ajuda na sustentabilidade da agricultura. Durante a pandemia, o produtor rural precisou mais da tecnologia. E quando a gente lida, né, com o desconhecido, a gente precisa ter o maior cuidado possível, né? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes FECOAGRO. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. Abrindo as portas para o futuro. Desta forma, está sendo vista a nova indústria de extração de óleo de soja da Cooperalfa, inaugurada na linha Tomazelli, em Chapecó, Santa Catarina. Veja nesta reportagem do Alfa TV como foram as comemorações da realização deste grande sonho, com investimento que ultrapassou 300 milhões de reais. Assista agora então a primeira parte. A Cooperalfa inaugurou dia 25 de fevereiro a nova indústria de extração de óleo de soja na linha Tomazelli, em Chapecó, no oeste catarinense. O maior empreendimento da história da Cooperalfa, que custou mais de 300 milhões de reais, triplicou a capacidade de processamento. A nova indústria de soja da Cooperalfa possui área total construída de 195 mil metros quadrados e capacidade de processar 2.000 toneladas dia de extração de óleo vegetal e subprodutos como farelo e casquinha, o equivalente a 33.300 sacas de soja diariamente. Entre os coordenadores do novo complexo Tomazelli, o sentimento de dever cumprido. Uma obra especial para a Cooperalfa, uma obra que tem uma complexidade grande, envolve todas as engenharias possíveis e imagináveis que existem. Então é uma obra que fica na história, é uma obra que, dos 55 anos da Cooperalfa, é a maior da história da Cooperalfa e é um orgulho eu, como coordenador, participar dessa grandiosa obra. Nós vamos estar buscando a certificação agora no ano de 2022. A estimativa nossa é que num prazo de cerca de 10 meses a 1 ano, a gente tem essa indústria habilitada para poder fazer exportação tanto de farelo quanto óleo de soja. Projeto de algumas décadas. E quando a cooperativa de fato decidiu fazê-la, a gente viajou, foi aos Estados Unidos, pesquisou e escolheu a melhor tecnologia para a cooperativa nesse momento. A ideia é ter garantia de proteína, de qualidade, de farelo e com muita segurança e automação. Quem faz uma planta nova tem a obrigação de inovar e de fazer uma excelente planta. Nós fizemos isso. A solenidade de inauguração da nova indústria reuniu na linha Tomazelli cerca de 1.200 pessoas ligadas ao agronegócio. Entre as autoridades políticas, esteve prestigiando o evento o governador de Santa Catarina. Ele destacou o cooperativismo como exemplo de parte do Brasil que dá certo e falou da contrapartida do Estado que está sendo investida na melhoria da infraestrutura para o escoamento da produção agrícola. Nós estamos fazendo próximo aqui um contorno, né, que tem uma participação importante. A Alfa tem uma demanda importante, né? A região tem uma demanda importante por um trevo, né? Um investimento de 9 milhões de reais. Nós recebemos em dezembro último, lá na Aurora, o projeto, né? E a demanda de todos os cooperados. E já temos uma empresa contratada na infraestrutura que está atualizando o projeto que nós recebemos. O prazo que a empresa nos prometeu para a entrega desse projeto é dia 4 de março.
Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Segunda-feira é dia de comentários sobre a responsabilidade da FECOAGRO Santa Catarina, falando sobre a importância da diversificação. Vamos assistir a palavra do diretor executivo Ivan Ramos. Existe um ditado popular que diz que nunca se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, pode quebrar todos. É uma grande verdade que precisa ser considerada por todos em qualquer atividade. Os líderes e técnicos do setor agropecuário têm pregado isso nas atividades do campo. Devemos diversificar as culturas e atividades pecuárias para reduzir os riscos de mercado e de produção por questões climáticas. O exemplo de superação de eventuais adversidades tem estado presente em muitas regiões, comprovando que diversificar é preciso. A concentração de atividades oferece riscos a muitos setores. Estamos vivenciando, neste momento, a situação do suprimento de fertilizantes e defensivos agrícolas para a próxima safra de verão. O país corre riscos de não dispor dos produtos devido à guerra Rússia-Ucrânia. Isso ocorre porque concentramos volumes muito elevados em um único país que produz matérias-primas para os adubos. Não diversificamos fornecedores o suficiente para não sofrermos falta em caso de qualquer problema no mercado. A Rússia não é o único produtor de fertilizantes, mas optamos em concentrar lá, talvez por comodidade, e agora sofremos consequências. Ficamos restritos ao escoamento de uma única região do mundo, e o bloqueio econômico também atingiu os portos daquela região, e mesmo que dispuséssemos dos fertilizantes, não dispomos de navios para o transporte. Além disso, existe o bloqueio financeiro, que impede transferências de recursos nas operações de importações e exportações. Em meio a uma crise de guerra, inevitavelmente, surgem notícias desencontradas das mais variadas fontes. Consequentemente, oportunistas especuladores do mercado se aproveitam para majorar os preços, com ou sem razão, mas tumultuam ainda mais o mercado, criando insegurança ao consumidor final, no caso, os agricultores. É verdade que tem empresas que estão sem estoque e precisam paralisar as vendas, mas também existem aquelas que estão sentadas em cima dos estoques, aguardando o maior preço para vender com mais lucro. Até as informações oficiais são desencontradas. Enquanto a ministra da Agricultura afirma que existe estoque no Brasil até outubro, as entidades de representação no setor industrial de fertilizantes dizem que temos no máximo para 3 meses. Durma com um barulho desses. Para ficarmos aqui no nosso reduto, podemos afirmar aos nossos consumidores que a FECOAGRO, uma das principais fornecedoras de fertilizantes em Santa Catarina, está trabalhando com a realidade do mercado atual. Primeiro, não está retendo estoques para aumentar seus lucros. Prefere transferir às cooperativas e aquelas aos agricultores, fazendo o papel da cooperação previsto no cooperativismo. Podemos afirmar que para o primeiro semestre, ou seja, safra de inverno, estamos abastecidos. Para a safra de verão, temos fornecedores diversificados, embora não possamos assegurar que não vai faltar produto. O preocupante, isso sim, são os preços. Subiram assustadoramente, não apenas motivado pela guerra, mas já vinha acontecendo por outros motivos já relatados em outras oportunidades. Há necessidade que o nosso país acelere os projetos de produção própria de fertilizantes para não ficarmos dependentes de outras regiões. Enganam-se aqueles que pensam que a falta do produto ou a elevação dos preços dos fertilizantes atinge somente o agricultor. A maior preocupação é o custo de produção. Toda a cadeia alimentar vai sofrer. Sem adubo, não tem grão. Sem grão, não tem carnes e outros alimentos. Quem vai pagar a conta, com custos elevados,
serão os consumidores finais, no país ou no exterior. Portanto, toda a economia será afetada. Perspectivas russas daqui para frente. Estejamos preparados para isso. Por outro lado, também vale aquela afirmativa de que é nas dificuldades que surgem novas alternativas. Também nos lembremos que sempre depois da tempestade vem a bonança. Pesquisa revela que a biotecnologia ajuda na sustentabilidade da agricultura. Durante a pandemia, o produtor rural precisou mais da tecnologia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Qual é a nossa força? Somos muitos brasileiros. Juntos, geramos emprego, renda e felicidade para quem está à nossa volta. Ainda assim, nossa força é pouco conhecida por quem não faz parte do nosso movimento. Precisamos mostrar quem somos e o nosso impacto nos mais diversos setores da economia. E você é parte fundamental para fazer isso acontecer. Precisamos da sua contribuição para criar o maior banco de dados do cooperativismo brasileiro. Basta atualizar os dados da sua cooperativa na plataforma sou.coop. Essas informações vão nos ajudar a entender a realidade do setor para criarmos produtos e serviços cada vez melhores. Além disso, você estará ajudando o Brasil a conhecer a força do nosso movimento.
porque somando os dados de todas as cooperativas, teremos condições de mostrar quem somos, a nossa força e muito mais. Atualize seu cadastro e vamos juntos conhecer ainda mais o cooperativismo brasileiro. Acesse agora www.sou.coop.br. Ei, você acha que o mundo está se encaminhando para um perfil cooperativista ou individualista? O que você quer para o seu futuro? Até as menores criaturas, como as formigas, já entenderam que essa história de cada um por si não rola. E você? Para evoluir é necessário cooperar. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A biotecnologia tem contribuído muito no desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura. Conheça agora o Laboratório de Biotecnologia, instalado na Estação Experimental de Lages. Pesquisadores desenvolvem pesquisas inovadoras nas áreas de cultura de tecidos de plantas, biotecnologia molecular e microbiologia do solo. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. A biotecnologia está presente em nossas vidas mais do que imaginamos. Muitos avanços na ciência têm ocorrido para melhorar o nosso dia a dia, nos alimentos que consumimos, nas roupas que vestimos, avanços na medicina, engenharia de construção, mecânica e tem muito mais. Hoje nós vamos conhecer como a pesquisa agropecuária catarinense utiliza a biotecnologia para melhorar os processos agropecuários. Bom, o trabalho de biologia molecular aqui no nosso laboratório de biotecnologia tem como ênfase desde o estudo de identificação de diversidade de espécimes de bactérias, fungos presentes no solo, que trabalhamos também com micro-organismos que são benéficos às plantas, que promovem o crescimento vegetal. Então, quando encontramos na pesquisa algum micro-organismo que tem algum efeito de interesse agronômico, nós trabalhamos então com a extração de ácidos nucleicos, que são os DNAs ou RNAs, dependendo do caso, para poder depois enviar ao sequenciamento e termos a identificação de que gênero, de que espécie de micro-organismos estamos trabalhando. Trabalhamos também com a extração de ácido nucleico para identificação, diagnose de presença de doenças em plantas, como macieira, videira, e também com a presença de doenças em animais. A pesquisa de micro-organismos, nesse sentido, usando a ferramenta da biologia molecular, é identificar espécies novas que não só na soja, não só o risóbio, por exemplo, azospirilo no milho, ou outras espécies para forrageiras, temos gramíneas forrageiras, nós temos leguminosas forrageiras, temos a parte de fruticultura, temos a parte de hortaliças. Então, o nosso objetivo é tentar, no caso Lages, na estação experimental, como o nosso foco é forrageira, micro-organismos que sejam promotores de crescimento vegetal. Em tendo sucesso na nossa pesquisa, o produtor rural vai ganhar como? Ganhando uma nova cepa, um novo, produto biológico que ele possa comercializar, comprar, onde o preço é muito mais barato. A biologia molecular é uma ciência que veio para trazer novas informações para a nossa área de pecuária, Tanto assim para identificação de novas espécies, auxiliando no melhoramento vegetal, diagnóstico de doenças, Também identificando genes de resistências, características interessantes como plantas resistentes à seca, resistentes também a alguns predadores,
E também tem um outro campo que é muito interessante, que é a identificação de como as comunidades solo se estruturam e auxiliam na fertilidade dos mesmos. Então, a gente entendendo como esses micro-organismos estão lá, os benéficos, e mesmo aqueles que são prejudiciais, que são aqueles que são os que causam doenças, faz com que a gente melhore o manejo das forrageiras. Na agricultura de tecidos, a gente presta apoio aos programas de melhoramento genético da IPAGRE. Atualmente nós temos trabalhos em conjunto com as estações experimentais de Caçador, de Videira, de Itajaí e de São Joaquim. Então, o vírus ele é um patógeno obrigatório que uma vez que ele infectar essas plantas frutíferas ou a batata ou outras espécies que a propagação é feita de forma vegetativa, eles causam desordens fisiológicas que nas plantas vão promover, em primeiro lugar, a diminuição de produtividade, ou também diminuir a longevidade de pomares ou de vinhedos e acarretar então prejuízos aos fruticultores, aos produtores. Existem procedimentos, estratégias que fazem uso de técnicas de cultura in vitro que permitem você produzir mudas isentas desses vírus. E é isso que a gente conduz aqui no laboratório. Tem o objetivo de produzir mudas de alta qualidade fitossanitária, ou seja, isentas de vírus, bactérias ou fungos, que possam demonstrar todo o seu potencial produtivo a hora que estiver no campo e que tragam o maior benefício possível aos produtores. Para o quadro Relembrando, vamos mostrar que o uso das tecnologias, em especial a internet, ajudou a aproximar o produtor rural de suas necessidades, especialmente em época de pandemia. O que você vê agora, o programa Cooperativismo em Notícia produziu em junho de 2020. Então, revejam. Esse aparelhinho aí, antes restrito às cidades, chegou ao campo numa velocidade jamais vista. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, lançado em 2017, o acesso à internet no meio rural cresceu quase 2.000%. Em 2006, eram pouco mais de 75 mil aparelhos. Hoje, passa folgado de 1.430.000. Isso mostra que as propriedades estão mais ligadas ao mundo contemporâneo. Trazendo um pouco desses números para a nossa realidade, Santa Catarina viu aumentar em 1.300% o acesso à internet rural. Hoje são mais de 92 mil produtores com algum tipo de ligação externa. Resumindo, o estado possui hoje o 5º melhor resultado do país. E isso se deve também ao acesso à comunicação rural. Hoje, o sistema está presente em 85% das propriedades, como da família Jareta, de Pinhalzinho. Produtores de grãos e leite, eles agora, com a pandemia e isolados temporariamente, estão se readaptando às normas. Particularmente em casa, vamos dizer assim, o ponto que a gente vamos dizer assim, ao ponto que a gente tem o contato, de entrar em contato com o vírus, seria por pessoas externas, né? Porque a gente, de uma certa forma, está privilegiado por estar, de uma certa forma, isolado, né? De uma massa de população, do que, vamos dizer, se a gente estaria morando num grande centro, ou não sei se você consegue me entender. Patrick nos conta que a pandemia e o isolamento mudaram um pouco a rotina, principalmente com a limpeza dos equipamentos de uso coletivo. Já as visitas externas agora precisam ser agendadas. Tem coisas que às vezes não tem como, né? A parte de lavoura agora está mais tranquilo porque a gente está numa entre-safra, né? Então, assistência técnica da parte de lavoura hoje a gente não depende.
a assistência técnica da atividade leiteira eu dependo mais dessa parte de ultrassom, e a questão clínica eu consigo me virar bastante, sabe? De uma certa forma eu não tenho tanta dependência, somente em casos mais extremos, como você falou, alguma cirurgia ou coisa assim. Mas, vamos dizer, na clínica básica eu consigo me virar sozinho, né? O Rafael Schuster, de Cunha Porã, também precisou readequar a propriedade. As visitas técnicas agora são por aplicativo, presencial só em extrema necessidade. Ele, como toda a família, perceberam que a internet virou uma ferramenta essencial. A propriedade ela não parou e não pode parar em nenhum momento, né? Então, os trabalhos remotos, tanto na parte dos estudos, que a gente ainda está em processo né, a gente faz alguns cursos técnicos, enfim, a gente faz tudo remotamente, os trabalhos, enfim, também. E, com certeza, o trabalho, a parte da gestão, né, ela também pode ser feita numa parte mais remota com o auxílio da internet, né? E na propriedade, o que mudou com essa crise sanitária toda? Quando chega, né, alguém na propriedade, a gente já pede, né, que essa pessoa venha com máscara, que ao se aproximar da propriedade, quando chega na propriedade, né, que utilize álcool em gel também, né, para a gente correr o menos risco possível. A gente sabe que nesse momento ímpar que a gente vive uma parte desconhecida, né, que é exatamente esse vírus que está se alastrando. E quando a gente lida, né, com o desconhecido, a gente precisa ter o maior cuidado possível, né? A gente precisa tomar precauções, como essas que eu já passei, né? Pelo jeito a vida mudou para todo mundo. Afinal, são nas crises que as cooperativas se reinventam. E os associados também. E com os bons resultados da tecnologia ajudando o produtor rural na pandemia, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã!